Você descobriu que tem um cisto pilonidal, um carocinho, uma bolinha, como se fosse um furúnculo, lá perto do cóccix, no final da coluna, que dói, inflama, às vezes pode até sair algum tipo de secreção. E o pior, um colega seu te disse que você vai ter que fazer uma cirurgia aberta, terrível, com um pós-operatório super doloroso, que vai precisar ficar meses sem exercício e deitado de bumbum para cima, sem poder encostar naquela ferida. Essa já foi uma realidade do pós-operatório do cisto pilonidal, sim, por muitos e muitos anos. Mas o que eu tenho para te dizer nesse vídeo é que isso tudo mudou. A medicina e a proctologia avançaram com técnicas mais modernas, com tecnologia, e o pós-operatório do cisto pilonidal não é mais o mesmo que era no passado. Eu sou Clarice Casale, proctologista. Esse aqui é o meu canal do YouTube, Proctologia para Você, onde eu divido informação sobre saúde do intestino, reto, ânus e também do cisto pilonidal. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para eu continuar produzindo vídeos para você acerca desse tema. Vamos começar falando um pouquinho melhor sobre o que é um cisto pilonidal. O cisto pilonidal, ela é uma bolsinha, uma loja, um acúmulo de secreção que normalmente tem tecido inflamatório e pelos, mais comumente presente na região do cóccix, mas sim, ele pode estar presente em outras regiões do corpo. É mais comum em homens jovens com muito pelo, mas também pode acometer mulheres. A gente não sabe, quando eu digo a gente não sabe, não é porque eu não estudei, é porque a medicina ainda não descobriu por que algumas pessoas têm um cisto pilonidal. Antigamente a gente achava que ele era de nascença, a pessoa nascia com aquele cisto, mas já se viu que não é exatamente isso. O que acontece de fato é que aquele pelo que ou nasceu lá dentro daquela loja, daquela bolsinha, ou migrou lá para dentro, inflama e fica perpetuando, mantendo esse quadro de inflamação. E enquanto a gente não trata toda aquela loja, toda aquela bolsa que contém o pelo e o tecido inflamatório, esse processo fica reinfectando, causando dor, acúmulo de secreção, às vezes rompe e infecta e sai secreção e a gente precisa tratar. O cisto pilonidal é uma doença de tratamento cirúrgico, então, infelizmente, não adianta você ficar tomando antibiótico a sua vida toda, porque isso não vai impedir que o seu cisto inflame ou infeccione. Você só vai criar bactérias resistentes. Você não vai ficar resguardado de ter nenhum tipo de infecção porque você está tomando antibiótico. A gente só indica o tratamento com antibiótico no cisto pilonidal quando ele está infectado. Então, um cisto pilonidal infectado que fez um abscesso, que tem pus dentro, a gente precisa drenar, romper e fazer antibiótico dependendo da situação, e o tempo do antibiótico também vai depender do quadro clínico daquele paciente. Por muitos e muitos anos, a técnica escolhida para operar um cisto pilonidal era a cirurgia convencional, em que a gente fazia grandes feridas, fechando ou deixando aberto, e isso gerava um pós-operatório muito sofrido para os pacientes, porque afinal a gente precisa sentar, precisa abaixar, precisa deitar em cima daquela área, e isso acaba gerando um desconforto muito grande no dia a dia. Até que há alguns anos surgiu o laser, e o laser possibilitou o tratamento do cisto pilonidal de dentro para fora, como nessa imagem, nesse videozinho aqui. A gente vê que toda a loja, todo o tecido está sendo tratado, ele vai ser lavado, vão retirar os debris, vai tirar o pelo,
tudo de dentro para fora, sem fazer nenhum tipo de ferida extensa. O que a gente pode combinar com o laser para tornar ainda mais eficaz e mais atual é o uso do vídeo. Então, uma técnica vídeo assistida em que a gente entra com um aparelho de vídeo dentro do cisto pilonidal para ver se aquela limpeza ficou adequada, se eu retirei todos os pelos, se todos os caminhos que podem estar ocultos lá dentro foram localizados, para a gente tratar de forma ainda mais eficaz de dentro para fora. Mais do que isso, ainda existe uma outra opção combinada que acelera bastante a cicatrização, que é o uso de células-tronco. A gente faz a coleta de células-tronco do próprio paciente, a gente coleta células do tecido adiposo, de gordura, através de uma mini lipoaspiração. A gente coleta um volume bem pequeno, geralmente 40 ml, prepara essas células e depois injeta de volta no paciente, na área do cisto, para estimular a cicatrização, acelerar essa resposta e tentar evitar que esse paciente tenha uma recidiva. Infelizmente, o cisto pilonidal é sim uma doença que volta muito, recidiva muito. Mas o que eu digo para os meus pacientes é o que eu quero dizer aqui. Quando a gente trata o cisto pilonidal com o laser, ainda que você tenha uma recidiva, você teve um pós-operatório muito confortável. Ele não te impediu de trabalhar, ele não te impediu de fazer exercício físico, você tem um tempo de repouso normalmente de 48 horas, uma internação rápida, você não precisa dormir no hospital. Então isso impacta muito pouco no seu dia a dia. Eu costumo dizer que o pós do laser incomoda menos do que uma crise do cisto pilonidal com infecção que você vai precisar drenar e fazer antibiótico. Mesmo que esse cisto volte, como o pós-operatório que você teve foi muito mais tranquilo, isso já te traz muito mais vantagens do que a cirurgia convencional. Estatisticamente, a chance de voltar no laser, no vídeo e na cirurgia convencional são muito próximas. E a gente, por laser, ainda tem a chance de repetir a cirurgia se aquele cisto diminuiu de tamanho, mas ainda não foi capaz de estar 100% zerado, que é o que mais comumente acontece quando acaba que o cisto volta. Ele não volta do mesmo tamanho que ele era antes, ainda assim a cirurgia costuma ser muito satisfatória. Você deve estar se perguntando, será que todo mundo que tem um cisto pilonidal pode tratar por laser? Sim, pode. O que a gente precisa decidir é se vai ser só o laser ou se laser, vídeo, célula-tronco, conforme a complexidade do caso. Cistos pilonidais pequenos, eu costumo tratar no meu consultório com uso de ultrassom. Então, esse papel do vídeo que vai olhar para ver se saíram todos os pelos, eu, quando necessário, olho com ultrassom para checar que não ficou nenhum pelo lá dentro. Cistos maiores, mais complexos, a gente faz no centro cirúrgico com anestesia local e sedação ou com raquianestesia, conforme a necessidade de cada paciente e do tamanho de cada doença. Se você está sofrendo com um cisto pilonidal e agora, depois desse vídeo, viu que existem sim opções mais modernas e mais confortáveis, conversa comigo por aqui, por WhatsApp, diretamente com as minhas secretárias no consultório, para a gente tratar, cuidar de você e resolver esse problema que tanto te incomoda e impacta na sua rotina do dia a dia. Ah, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.